Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito Canadá. Meu nome é Evaldo Vicente e é uma honra ter você aqui conosco. O programa de hoje será apresentado por um convidado especial, o pastor Douglas Pereira, que vai falar com você sobre o poder da oração. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Um dia todos terão direito a 15 minutos de fama. Penso que você já ouviu essa frase. Ela é atribuída a Andy Warhol, um empresário, pintor e cineasta norte-americano. Ele teria dito essa frase na década de 60, antecipando um fenômeno que vemos acontecendo a cada dia com mais frequência. Uma pessoa anônima ganha certa notoriedade de maneira repentina, por vezes devido a algum escândalo, programa televisivo ou fato de grande cobertura na mídia, como o caso dos fenômenos na internet. Como a fama vem de maneira repentina, tais celebridades têm dificuldades de se manterem durante muito tempo, muitas vezes voltando ao anonimato da mesma maneira que saíram dele, 15 minutos de fama. Por muito tempo, ele passou por desapercebido. Poucos ou quase ninguém havia ouvido falar sobre ele. Porém, um livro a respeito da sua vida, ou melhor, acerca da sua oração, o trouxe aos holofotes, Jabes. No ano 2000, Bruce Wilkinson lançou o best-seller A Oração de Jabes, Alcançando a Bênção de Deus. Esse livro ficou por quase 40 semanas na lista dos livros mais vendidos do New York Times. Em poucas semanas, só nos Estados Unidos da América, foram vendidos mais de 4 milhões de cópias desse fascinante livro. Wilkinson desenterrou das folhas do Antigo Testamento 2 versos, 2 únicos versos que resumem a vida de um homem. Você não vai ler sobre Jabes em nenhum outro lugar da Bíblia, a não ser no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, versos 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Essa é uma simples e corajosa oração, em meio a enfadonhas genealogias. Porém, essa breve oração mudou a vida de Jabes e das pessoas que estavam ao seu redor. Essa oração também tem impactado a vida de milhares de pessoas que ousam suplicar a Deus por suas necessidades e aspirações, como Jabes fez. Vamos tentar compreender um pouco mais a fundo a Jabes e a sua oração. Bem, o seu nome nos remete à queda do homem e às consequências registradas em Gênesis 3. Deus previu alguns dilemas e desafios que o homem e a mulher teriam que enfrentar diante da desobediência às ordens divinas. Entre as previsões encontra-se a maneira e as condições que a mulher enfrentaria ao trazer ao mundo filhos. Gênesis capítulo 3, verso 16. Para a mulher, Deus disse, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. O nome Jabes é um lembrete dessa consequência do pecado. Aparentemente, a mãe de Jabes não teve uma gestação fácil, e o parto foi agonizante. Por essa razão, ela decidiu chamar o seu filho de Jabes, que é um jogo de letras com a palavra em hebraico que significa dor ou sofrimento. O texto bíblico, em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, nos diz o seguinte, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz.
Porém, o seu nome também nos remete à grande promessa feita por Deus ainda no Jardim do Éden, que em meio ao sofrimento e dores, a mulher um dia daria à luz aquele que seria o descendente, que acabaria com toda a maldição. A cada dor, lágrima derramada por causa do nascimento de uma criança, a esperança brotava. Será esse aquele que eliminará, uma vez por todas, a dor e o sofrimento, as consequências do pecado? Foi essa esperança que levou Lameque a dar ao seu filho o nome de Noé. Gênesis capítulo 5, verso 24. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Além de sabermos o significado do nome Jabes e a razão pelo mesmo, a Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 4, verso 9, nos diz que foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Muitos estudiosos acreditam que Jabes viveu no período de conquista e expansão de Canaã pelos israelitas, período de transição onde Josué e Calebe lideraram o povo após a travessia do Rio Jordão. A palavra traduzida por ilustre, que aparece em minha versão da Bíblia, é o vocábulo hebraico que é utilizado no primeiro livro de Crônicas para descrever os poderosos guerreiros e conquistadores de nações. Levando o contexto do livro em consideração, o autor de Crônicas coloca Jabes entre os valentes e heróis de um Israel onde Deus era o governante. Jabes foi instrumento nas mãos de Deus no processo de expulsão de 7 nações pagãs da Terra Prometida no período de conquista e, posteriormente, no período de juízes. Por esta razão, alguns estudiosos acreditam que a cidade que aparece em 1 Crônicas 2,55 leva o nome do grande conquistador Jabes, o mais ilustre entre os seus irmãos. Apesar de uma vida aparentemente vitoriosa, Jabes não viveu em um período fácil. A sua vida não foi um mar de rosas. Em determinado momento, diante de tantas lutas e desafios, Jabes se cansa e decide fazer algo para melhorar a sua situação. Em 1 Crônicas 4:9, nós lemos: Jabes invocou o Deus de Israel. No comentário de John Wesley sobre esta passagem, existe uma observação ousada quanto ao propósito militar de Jabes ao invocar o nome do Senhor. Grandes ações exigem grande ajuda e Jabes busca força celeste. Na minha humilde opinião, Jabes não invoca o Senhor por ser o mais ilustre dos seus irmãos, mas ele se torna o mais expoente da sua família porque ousou suplicar a Deus. O que tornou grande não foram seus feitos e habilidades, mas sim a resposta de Deus à sua oração. A Bíblia é categórica ao afirmar em 1 Crônicas 4:10 que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Um homem comum em busca de Deus através da oração. Essa é a chave do sucesso apresentada na Bíblia. Para a sua oração ser respondida, você não precisa ser alguém especial ou mais ilustre entre os seus irmãos. Você precisa simplesmente buscar. Essa é a teologia apresentada na Bíblia. Veja que o apóstolo Tiago escreveu lá em Tiago, capítulo 5, os versos 16 a 18. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Basta suplicar, buscar a Deus. Bem, Jabes fez isso, e o Eterno atendeu a sua oração. Está você cansado da vida? Quem sabe você acha que seu nome deveria ser Jabes, pois não existe palavra melhor para resumir a vida que você está levando do que a palavra sofrimento, dor. Você almeja uma mudança, uma guinada em sua vida? Então você precisa agir como Jabes e orar. Orar para que Deus possa realizar um milagre em sua vida, em sua família, em seu emprego, em sua vizinhança, em seu lar.
A oração de Jabes é composta de pelo menos 4 petições. Em primeiro lugar, ele clama por bênçãos. 1 Crônicas 4, verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. A ousada súplica de Jabes por bênçãos tem como pano de fundo a aliança de Deus com Israel. Se os filhos de Israel fizessem o que era reto perante aos olhos de Deus, o Eterno os envolveria de bênçãos. Porém, se eles desviassem os seus pés das ordenanças divinas e virassem as costas para Deus, eles sofreriam a amarga vida de estar longe da proteção divina e de suas bênçãos, como descrita tão claramente em Deuteronômio 28. A súplica de Jabes por bênçãos implica que ele estava vivendo de forma que agradava a Deus. Por isso, ele gostaria de evidenciar de forma clara e nítida as bênçãos divinas. Se você está no caminho de fazer a vontade de Deus, não tema em suplicar por bênçãos. Bênçãos por você, por sua família, por sua sociedade, por sua nação. Deus deseja que os seus filhos sejam abençoados, prósperos, e Ele está aguardando o momento de o buscarmos. Já a segunda parte da súplica de Jabes foi que Deus alargasse suas fronteiras. 1 Crônicas 4, 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Como já vimos, Jabes provavelmente viveu no período da expulsão dos cananeus da terra prometida. Ele orou para que Deus auxiliasse nesse processo, que Deus o ajudasse a cumprir a parte do plano que lhe fora designado na conquista de Canaã. Poderíamos dizer que ele estava orando para que Deus tirasse as limitações da sua vida. Ele estava cansado das barreiras, daquilo que impedia o seu crescimento, a sua expansão, o seu desenvolvimento. Ele não queria ter mais limitações. Ele queria se ver livre daquilo que o prendia para baixo. Sabe, você também pode buscar a libertação dos limitadores da sua vida, dos obstáculos da sua jornada. Quem sabe é um traço de caráter que impede o seu crescimento. É uma dificuldade no ambiente de trabalho, é uma circunstância que parece ser intransponível. Suplique como Jabes: Senhor, alargue as minhas fronteiras. O terceiro pedido de Jabes foi que a mão de Deus estivesse com ele. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, seja comigo a tua mão. Ele suplicou para que a destra fiel de Deus o acompanhasse onde ele estivesse, que suas ações, palavras, pensamentos e decisões pudessem ser guiados por Deus. Ele abriu mão de sua vontade, de seus planos, e suplicou que Deus tomasse direção de sua vida. Para receber a plenitude das bênçãos divinas, você precisa suplicar que a destra de Deus esteja com você. Porque quando a mão de Deus está conosco, em nossa vida, não há nada a temer. Isaías 41, capítulo 41, verso 10. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A quarta súplica feita por Jabes se encontra na parte final da sua oração. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Jabes foi franco: Senhor, eu já sofri o que tinha de sofrer. Por favor, me dê um descanso, me traga paz, me livre da aflição, da tortura. Ele suplicou para que o pior não viesse a ocorrer com ele, que ele pudesse ser poupado da aflição. Que oração, que súplica! O mais lindo de tudo isso é que Deus ouviu a prece de Jabes e a sua vida foi mudada. Na última parte de 1 Crônicas 4:10, nós lemos: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Há pouco tempo atrás, eu apresentei esta mensagem sobre Jabes na igreja do Bosque dos Eucaliptos, na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil.
Esse foi o sermão inaugural para um desafio espiritual, uma jornada de 50 dias de oração, onde cada irmão e irmã foi desafiado a interceder por um milagre, por uma transformação. Débora aceitou o desafio, principalmente porque ela estava cansada de ver a sua filha sofrendo. Ela ousou clamar ao Senhor. Eu conheci meu esposo, eu trabalhava em Taubaté, na minha cidade natal, e ele trabalhava no Colégio Adventista de Taubaté, Tremembé. E nós nos conhecemos porque minha mãe trabalhava lá e meus irmãos estudavam lá ainda. Então, às vezes eu ia buscar meus irmãos na escola e via ele ali, então foi ali que nós tivemos o primeiro contato. A Laura veio num momento muito certo, porque nós tínhamos 7 anos de casado. Então nós pudemos aproveitar bastante ali o casamento, os primeiros anos, as dificuldades dos primeiros anos. Então ela veio realmente no momento certo. A Laura foi uma criança muito esperada, né? Quando eu descobri que estava grávida, foi uma festa para mim, para o meu marido, para nossa família, né? Para minha mãe, que não tinha netos. Então, assim, foi uma alegria. Eu tive uma gestação muito saudável, tirando os enjoos, né? Quando eu descobri que era menina, nós ficamos muito felizes para arrumar o quartinho. E tudo foi no tempo de Deus, né? Então, ela já estava sendo muito esperada. Ela nasceu bem, se não fosse uma alteração na coluna. Ela nasceu com o que os médicos chamam de lipoma, que é um cisto mais ou menos na região ali embaixo da coluna, na lombosacra. E esse cisto teria que ser retirado porque poderia atrapalhar o crescimento dela, até segurar a medula dela, trazendo sérios problemas ali na fase, né, que ela fosse andar. E ela foi operada com 5 meses, porque não era uma cirurgia assim de urgência, tinha que esperar o tempo certo para essa cirurgia ser feita. Era uma cirurgia grande, porém simples, porque graças a Deus não afetava a medula, era superficial, era só ali em cima da coluna. Só que essa cirurgia ela teve uma complicação e ela teve que voltar para a mesa cirúrgica mais 2 vezes, porque ela teve uma complicação chamada de fístula, começou a vazar o líquor da coluna. Antes dessas cirurgias, ela teve que fazer vários exames, né, para o médico ver o quanto que ele tinha que tirar, o que ele ia ter que mexer, exames normais, né, que antecedia a cirurgia. E nesses exames foi descoberto que ela tinha um outro problema, uma alteração na região ali urinária. Ela tinha um refluxo vesical, que ia da bexiga para os 2 rins. E isso trazia muita infecção urinária para ela, o que poderia até tirar o desenvolvimento normal dos seus rins, perder a função renal. E nesses últimos dias, né, quando o pastor falou que ele ia lançar os 50 dias transformados pela oração, eu me propus a orar pela Laura, pela minha filha, todas as madrugadas e também por outras pessoas, né, que fossem curadas. E eu orei muito, acordava todos os dias de madrugada para orar por ela, eu intercedi. E Deus, assim, ele provou a minha fé, porque o exame foi marcado para o penúltimo dia dos 50 dias transformados pela oração. Ou seja, eu orei 48 dias fervorosamente, suplicando a Deus que desse um milagre para a Laura mais uma vez e que ela não precisasse ir para a mesa de cirurgia novamente. A gente não conseguiria sobreviver vendo nosso filho sofrendo se não fosse a mão de Deus ali. Deus, ele com certeza, ele amorteceu eu, Marcos, assim, diante de muitas coisas que nós passamos. No dia de número 48, nós tínhamos os exames marcados, né? O último exame. E nós fomos fazer esse exame e qual foi a surpresa para nós, já na mesa ali do exame? A primeira imagem que a moça fez, ela saiu lá fora para ver e já não tinha mais nenhum refluxo. Ela tinha no primeiro exame um refluxo de último grau, um refluxo muito grave nas vias urinárias. E nesse último não apareceu nada, nenhum. Assim, nós passamos muitas dificuldades, muitos sofrimentos, mas assim, as nossas vidas, a nossa família foi transformada.
Nós já éramos cristãos, mas muita coisa nós mudamos na nossa vida, no nosso dia a dia. Os nossos pensamentos foram mudados por tudo isso que nós passamos. Nós passamos a ver a vida de uma forma diferente. Passamos a dar mais valor à vida, a dar valor à saúde, a deixar certas coisas de lado e ver que quando a gente se apega realmente a Deus, Ele nos ouve. E valeu ter passado por isso, porque a cada momento a gente pôde sentir que Deus estava segurando ali firme nas nossas mãos e segura até hoje. Mas graças a Deus, era para ela ter ido para a 4ª cirurgia, só que pelas orações e pelas vigílias e pelos jejuns ela não foi e foi curada desse problema. Tá com 2 anos já, uma menina normal, anda super bem, graças a Deus. Sabe, chegou o momento de ter a sua vida transformada. Chegou o momento de suplicar por bênçãos, de clamar para que Deus retire os limitadores, as barreiras da sua vida. Chegou a hora de buscar a mão poderosa de Deus sobre a sua vida, de lutar em oração para que Deus o proteja de todo o mal. Está você preparado para fazer esta oração? Eu sei que sozinho nada sou, somente contigo sou vencedor. Pra conseguir me levantar, somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração.
O nosso objetivo aqui no Está Escrito Canadá é ajudar você a encontrar na Bíblia as respostas para seus problemas existenciais. A palavra de Deus é profunda e poderosa. E para ajudar a você no estudo da palavra de Deus, nós estamos oferecendo gratuitamente a revista Esperança para um Mundo em Crise. Esta oferta é válida para quem vive aqui no Canadá. E seguem aqui as informações para você receber o seu pedido. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Escreva para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário. L1H7V4. Bem, chegamos ao fim de mais um programa do Está Escrito Canadá. Este programa terminou, mas lembre-se que você pode visitar o nosso website estaescritocanadá.ca e também ir ao nosso canal do YouTube, youtube.com/estaescritocanadá. Lá você vai poder encontrar não só o programa de hoje, mas também vários outros que já foram ao ar. Nós ficamos por aqui, espero tê-lo no nosso próximo encontro e lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.